Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade que o Corinthians pode ter 3 propostas para os Neymer Whites da Neoquímica Arena e eu vou te contar essa história agora nesse blend. Vamos também falar de bastidores envolvendo Fabinho Soldado. Ele sentiu a pressão pela primeira vez no Corinthians e chega até a falar em tom de despedida. Vamos também falar ainda nesse blend de informações que o Corinthians perdeu um reforço para o Vasco. Na concorrência acabou perdendo o jogador para o Vasco da Gama. Vamos também falar do time do Corinthians, que joga neste domingo contra o próprio Vasco, com os moleques no ataque mais uma vez, e Memphis Depay. A notícia boa, hein? Há uma esperança em relação a Memphis Depay para quarta-feira. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Vem tomar um café comigo. Antes de trazer as informações, um recado importantíssimo para você. Pega essa, meu irmão. Você precisa de um Bitcoin na sua vida, hein? Já ouviu falar do termo visão de águia? Mas para você enxergar lá na frente, você precisa começar. A gente não usa muito o termo aqui no canal, o tempo é rei, e com Bitcoin é assim. Bitcoin se tornou essencial em qualquer carteira de investimentos. E com mais de 4 milhões de clientes, o MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Além de criptomoedas, o MB também oferece diversos outros ativos digitais, proporcionando mais possibilidades de proteção, diversificação e crescimento de patrimônio. Seja um novo investidor, comece com consciência, confiança e propósito, porque Bitcoin não é só uma tendência, é uma virada de chave. Você precisa de um Bitcoin na sua vida e, para começar, é muito simples. Abra sua conta gratuitamente, leva menos de 5 minutos, invista pelo menos R$50 em Bitcoin disponível na plataforma, pronto. Em até 7 dias você receberá R$25 de crédito diretamente na sua conta do MB para usar como quiser. É bom lembrar que o crédito só é depositado caso seja feita alguma movimentação na conta. Apenas incluir os R$50 na carteira não ativa a oportunidade. Você precisa de metas, você precisa de futuro, você precisa de liberdade, você precisa de Bitcoin. Você precisa de Bitcoin na sua vida. E você precisa de notícia boa. Memphis Depay treinou no campo hoje, meu amigo, hein? Que evolução. Já treinou no campo, um atacante holandês. Ele que sofreu, né, uma lesão na coxa, né, uma lesão séria, né, na coxa direita, no jogo contra o Palmeiras, né, naquele mesmo jogo o Corinthians também perdeu o André Carrillo e hoje treinou no campo, tá? Ele ainda faz trabalhos, né, individualizados, não tá fazendo um coletivo, claro, tático, né, com os companheiros, né, está fazendo fisioterapia, sem contato com os demais atletas. E a intenção do Corinthians, né, é trabalhar, né, para que ele esteja principalmente no jogo de volta, né, contra o Atlético Paranaense no dia 11 de setembro. Mas eu conversei com uma fonte que me disse que o Corinthians está correndo muito na recuperação do Memphis, e ele também, né, para quem sabe ter o Memphis na quarta-feira em campo, tá? Não dá para cravar isso, não estou cravando. Eu estou dizendo que o Corinthians está correndo para tentar colocar o Memphis no jogo de ida. Você está ouvindo isso a primeira vez, tá? No jogo de ida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, lá em Curitiba. Eu até perguntei para uma fonte, podemos dar esperança? Podemos. Esperança já existe para ter Memphis Depay. Seria uma boa, né? Porque o Corinthians tem muitos e muitos desfalques. Comenta aqui embaixo. Você acredita que vai dar ou não? Comenta aqui. Falando em time, falando em escalação, o técnico Dorival Júnior, né, realizou o seu último treino tático. Quem sabe amanhã ele realiza mais um, porque o jogo também é contra o Vasco às 4 da tarde, né, 16 horas em São Januário pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, somente no domingo. Então dá para ele realizar talvez um treino, né, pela manhã. Ele tem
Henry Romero de volta, meu Deus, volta de suspensão. Não só o Henry Romero, como o Anchileri e também o zagueiro, o ministro da Educação. Ele indicou nos treinamentos que vai manter Guinegão e Kaique. Tá mais do que certo. E Vitinho para o segundo tempo. Romero e Tales que fiquem aí como quarta e quinta opção agora entre os reservas, né? É porque a gente tem Yuri e Memphis são os titulares, os reservas imediatos eu acredito que vai ficar entre Vitinho, Guinegão e Kaique, e depois vem os dois que são os piores para mim, o Tales e o Romero. Então o Dorival mantém Guinegão e Kaique, tá? Que foram bem, né, contra o Bahia, tá? Já tinham começado a partida contra o Bahia e foram bem, Guinegão, inclusive, marcando um gol lá de bike, né? Enfim, o Corinthians segue com desfalques importantes, como André Carrídio, o José Martínez, todos lesionados, e o Charles deve ficar com uma das vagas. A outra está sendo disputada por Michael e Breno Bidon. Vamos lá, no pique, vamos corintianar no pique. A provável formação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Charles, Michael ou Breno Bidon, e o Rodrigo Garro na armação, na frente Kaique e Guinegão, tá certo? Coringão aí que é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, 22 pontos, 3 a mais que o Vasco, que é o 16º, e que tem um jogo a menos na tabela de classificação. É jogo de 6 pontos, é decisão, é final em São Januário. Vai pra cima, Corinthians. Deixa o like aqui, vamos pra cima no like também. Corinthians perdeu, né, um jogador, eu falei para vocês, o canal Café do Setorista trouxe uma informação exclusiva dizendo que o Corinthians havia perdido um jogador por causa do transferban. Eu disse que não era o Caio César, eu disse que não era o Victor Sá e que não era o Sgaio, e que era uma contratação que estava bastante encaminhada, mas o transferban acabou atrapalhando os negócios e o Corinthians acabou, né, tendo que congelar a contratação, já estava praticamente certa. E aí, hoje o meu timão solta o nome aqui, eu não sei se foi o meu timão que trouxe em primeira mão, mas eu vi no meu timão, eu vou dar o crédito para isso, porque eu também não fico vendo tudo, né? Que o cara é o André Gomes, atacante colombiano, tá? Um jogador jovem, tá? Jovem, e que o Corinthians acabou perdendo para o Vasco da Gama. Ele foi, né, anunciado no Vasco da Gama, tá? O Corinthians tinha uma disputa com o Vasco, ele tem 22 anos, pertence ao Rennes da França, né? Enfim, clube que ele enfrentou grandes dificuldades para se adaptar, e agora, né, tá vindo pro futebol brasileiro por empréstimo. Acabou acertando com o Vasco, né? Que pena, né? O Corinthians perdeu mais um jogador aí no mercado da bola, e esse estava bem encaminhado, né? Era realmente o nome que estava escondido ali de mistério, né? Ainda bem que eu já trago as informações antes. Comenta aqui embaixo, é lamentável, fazer o quê? Heranças de Augusto, heranças de Duílio, vamos para cima. Vamos falar agora da situação de Fabinho Soldado. Fabinho Soldado está pressionado. A atual diretoria entende que ele não tem feito um bom trabalho. A atual diretoria entende que ele faz um trabalho de gerente de futebol e não de executivo. A diretoria entende que ele é muito devagar no mercado da bola. A diretoria entende do Corinthians que ele vacilou no quesito Memphis. O Memphis reclamou que faltava comunicação, e a comunicação era dele. A diretoria entende que ele vacilou na perda do Cauê Furquim, não só ele, como o Alex Brasil também, né? A diretoria, enfim, entende que precisa voltar à concentração, e ele acha que não, e ele mantém concentração, então ele está balançando, e pela primeira vez ele sentiu. Conversei com alguns atletas do elenco, a gente tem informação, e eles sentiram o Fabinho um pouco diferente, tá? Inclusive, um dos atletas conversou com o Fabinho e sentiu até um tom de despedida do Fabinho, né? Enfim, e até pedindo ajuda também nos bastidores. Deve daqui a pouco pintar alguma matéria positiva, alguma coisa, né? Algum lado positivo que ele fez, porque ele fez mesmo, a gente tem que ser honesto, né? Fez coisas boas e fez coisas que não foram boas, não por maldade, mas realmente por erros, né, da profissão. Enfim, o Fabinho Soldado balançando. Entrevistei o Rockstadini hoje, ele falou que o Fabinho não tem que mandar nada, né, tem que obedecer. Enfim, foi um discurso duro, ele falou que é um ex-jogador do Corinthians para executivo de futebol, já dá para ver que não vai ficar. Com o André Castro também acho que ele não tem muita moral, com a atual diretoria também não, enfim. Eu acho que o ciclo do Fabinho Soldado está bem perto de terminar no Corinthians, e pela primeira vez ele sentiu, porque ele tinha um ar mais, né, era mais um altivez, assim, né, de poderoso, eu mando aqui no CT, ninguém, enfim, não preciso de ninguém, e ele sentiu, e agora está até pedindo ajuda, e está realmente sentiu o baque que pode cair. Comenta aqui embaixo, fala o que você acha em relação
a Fabinho Soldado. Conversei com fontes do Corinthians que me falaram que há 3 empresas interessadas em negociar os name rights da Neoquímica Arena. Vai depender das eleições, tá? E vai depender muito do que vai acontecer na segunda-feira. E aí depois, né, o Corinthians deve sentar com as empresas, ouvir as propostas e quem sabe renegociar. Eu acho que até a própria Neoquímica, né, poderia entrar nessa briga com essas 3, cobrir, enfim. É um nome bonito, a gente já acostumou, né, mas não estamos torcendo por empresa nenhuma, né, enfim. Então, é a grana, o que importa é a grana, tá? E parece que, né, que realmente vai pintar uma grana, algumas empresas interessadas. O Corinthians já foi fazer a avaliação em relação ao contrato, tá? Em relação ao contrato, a multa, né, rescisória, tá? O Corinthians já foi atrás e hoje a multa está em 50 milhões, mas parece que vai para 70, enfim, vai ficar, coloca aí a multa rescisória da Neoquímica Arena hoje entre 50 e 70 milhões. É um valor totalmente, né, na realidade, para pagar no mercado. O Corinthians pode, né, conseguir um baita patrocinador aí que pague essa multa para um patrocinador que estiver disposto a pagar 1 bilhão, sei lá, enfim, não dá para imaginar hoje o valor desses name rights, paga fácil essa multa, tá? Então o Corinthians já passou o valor da multa para as empresas, são 3 empresas interessadas, não sei o nome delas, e vocês sabem, quando eu falo assim é porque tem coisa. Falei em nome de jogadores, tá vindo, estão atrás de um jogador, estava encaminhado aí, e aí hoje já surgiu o nome do jogador, André Gomes. Então, são 3 empresas, cabe agora a gente apurar, descobrir para vocês, mas há chance sim do Corinthians renegociar os name rights da Neoquímica Arena, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, planos cafezinho, café, cafezão, café especial para você, tá? É bem importante você ser membro do canal, né? Ajudar o canal a crescer a cada dia, você que ama o canal, gosta do canal, né? Respeita o canal, tem uma consideração pela gente, tá? Ó, programas ao vivo, almoço com a Fiel e tem um café da Fiel, né? 12h e 19h, tá? Hoje eu entrevistei o Citadinho no almoço e vou entrevistar o André Castro às 19h, tá? Tô esperando aí a confirmação do André para ele aparecer com a gente, tá bom? Canal de WhatsApp, importante para você, que é aqui onde tudo começa, eu jogo os links, né? Tem um Instagram também, que tem conteúdo exclusivo, Café do Intervalo, por exemplo, é aqui no Instagram, tá? Para você curtir aí o nosso Instagram, que é bem bacana, enfim, em vídeo, ao vivo, pô, imagine quarta-feira, você não vai me seguir no Instagram? É só no Instagram que eu vou fazer um pré-jogo e o Café do Intervalo, né, em vídeo. Terminou o primeiro tempo, eu entro ao vivo, é só no Instagram, então você tem que me seguir ali, tá bom? Conto com você lá, nós estamos chegando a 100 mil, hein? Tá chegando agora, hein? Nunca estivemos tão perto, se você ajudar, nós vamos chegar. Deixa o hype além do like, anuncie a sua empresa, novos parceiros chegando a todo momento, vocês viram o MB com a gente de novo, enfim, vão para cima, a nossa Lemiar Jeans Premium, é o Rei do Café, é o Restaurante Sete Mares, tem muita gente, Fadiza, vamos para cima, tá? Anuncie a sua empresa, você que é corintiano, me procure, né? Nós vamos fazer um plano para você, ó, tem o nosso Instagram lá, hein? Eu não tenho um patrocinador exclusivo no Instagram não, hein? Os vídeos lá batem 50 mil, 100 mil, às vezes 200 mil, 20 mil no mínimo, 30 mil, ó, tá perdendo uma oportunidade, hein? De ser o meu patrocinador em um quadro, né? Eu vou fazer um quadro lá no Instagram que é Expresso com Carvalho, que é tomando um café expresso e dando uma notícia rápida. Quem sabe você possa ser esse meu patrocinador lá no Instagram, hein? Vai bombar, hein? Quem chegar primeiro leva. Vamos lá. Olha só, aguardo vocês no Café da Fiel. Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu.